aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Igor Mendonça Câmara. Vamos falar dos escritos compilados de Helena Blavatsky. Muito bem-vindo, Igor. Obrigado. É um prazer falar com você, Luana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos falando sobre essa importante obra que está sendo publicada na nossa língua portuguesa. O Igor Câmara é empresário, membro da Sociedade Teosófica e diretor-presidente da editora Teosófica. E hoje ele veio falar para a gente dessa obra publicada pela editora, Os Escritos Compilados de Helena Blavatsky. Igor, você que é da editora, pode falar um pouquinho dela pra gente? Acho que a gente nunca falou dela aqui no canal. Ah, legal. É sempre uma alegria. Então, a nossa editora tem mais de 30 anos e ela se dedica a publicar livros de espiritualidade, filosofia, autoconhecimento, meditação, yoga. Eu até trouxe um livro para servir de exemplo. Esse livro aqui chama A Ciência do Yoga. Esse livro aqui foi escrito por Patanjali, que são os sutras de Patanjali, há mais de 2.500 anos atrás. E esse livro, para quem se debruça sobre esse assunto, ele explica como você se iluminar. Parece um pouco pretensioso, né? Mas é um livro muito profundo e as pessoas que se dedicam a entender como funciona o processo de meditação, de yoga, de autoconhecimento, sabendo todos os meandros, né, que temos dentro de nós, todas as nossas reatividades, né, a gente consegue entender e crescer em espiritualidade. Então é um livro, foi um dos livros que mudou um pouco no meu conhecimento teosófico, foi um dos grandes livros que eu li. A nossa editora tem quase 200 livros publicados, né? Muita coisa. Muita coisa, tem muita... Eu convido a todos para conhecer o nosso site, né? Lá você pode ver vários livros sobre cristianismo esotérico, sobre budismo, sobre hinduísmo, ou seja, nós publicamos livros com esse intuito, da gente trazer para a nossa língua portuguesa livros de autoconhecimento, de auto-realização. Porque no fingir, né, como você mesmo falou, né, a conversa positiva, todos nós somos seres imperfeitos e temos potencial para poder encontrar a luz, a sabedoria, o amor, a compaixão. Só que às vezes a gente não entende como. Um dos métodos, uma das maneiras, é através da leitura. Você lê escritos feitos por pessoas sábias, pessoas que entenderam sobre determinado aspecto da vida. E você entendendo, é como se você estivesse conversando, eu costumo dizer, né, tem até um estoico que uma vez comentou, né, o Zian, você lê sobre algum tema que foi escrito há 2.000, 3.000, 1.000 anos ou coisa parecida, é como se você estivesse do lado da pessoa, tendo uma conversa fraterna e amiga e aprendendo com ela. Então esses livros da nossa editora trazem justamente esse enfoque de desenvolvimento, de crescimento e convidando-nos a todos para conhecer o nosso site e adquirir os nossos livros. Tem livros fantásticos, e eu digo, tem livros sobre meditação. Eu sempre falo muito sobre meditação nas nossas conversas teosóficas, porque eu acho que foi uma das grandes riquezas que a sociedade teosófica, que a teosofia trouxe para nós aqui do Ocidente. Toda uma cultura, todo um conhecimento que nos ajuda no nosso processo de despertar de sabedoria. E Blavatsky, a gente pode falar um pouquinho, até de forma didática para quem está em casa? Pode fazer um apanhadinho geral sobre a história dela? Blavatsky, eu sou suspeito para falar dela, porque na minha percepção foi uma das maiores mulheres que o mundo já produziu. Almas. Almas, né? Ela viajou o mundo, pelos relatos dela, pelo menos 3 vezes, foi em diversos países, conheceu diversas culturas, sempre procurando o que aquela cultura, o que aquele povo tinha para oferecer de autoconhecimento, de sabedoria. Ela viajou ao Tibete, passou alguns anos em treinamento no Tibete, né? Viajou o mundo e trouxe todo esse conhecimento para depois poder fundar, né, a Sociedade Teosófica, que é justamente uma sociedade de livres pensadores.
Livres pensadores em que você pode ser de qualquer religião. Você pode, inclusive, ser ateu, não ter religião. Mas ao momento que você se senta com outras pessoas para estudar, para refletir sobre um determinado assunto, você vai percebendo que você vai crescendo, vai evoluindo. E, às vezes, alguns preconceitos, alguns conceitos estabelecidos que você achava que era daquela forma, começa a se abrir e você começa a entender que todos nós temos, né, toda a humanidade tem muito conhecimento, muita sabedoria para que a gente possa amadurecer. E ela trouxe justamente esse conhecimento. Então, você pode ser de qualquer credo, pode ser de qualquer... Você pode ter qualquer tipo de crença e percepção sobre a vida. Agora, quando você se torna um membro da sociedade, e a gente convida todos a conhecer a Sociedade Teosófica, a gente fala o seguinte: a única coisa que você tem que estar é com a fraternidade universal no seu coração, com a ânsia, com a vontade. Todo buscador tem, né? Em um determinado momento da nossa vida, a gente começa a entender, poxa, existe alguma coisa a mais do que só trabalhar, cuidar da família. Não que isso não sejam coisas importantes, mas existe alguma coisa a mais. Mas não é só isso. Não é só isso. Uhum. E a Sociedade Teosófica justamente nos proporciona uma literatura vasta para aquele nosso tipo de temperamento. Porque tem gente que gosta mais do cristianismo, tem gente que gosta mais de uma filosofia, por exemplo, do yoga. O yoga, por exemplo, esse livro aqui, é bem interessante, porque aqui no Ocidente ficou muito a questão dos movimentos, o Hatha Yoga. Só que o Hatha Yoga, por exemplo, é só um dos 8. Então, um dos 8. Então, assim, existe uma literatura, existe todo um material que você pode estudar, se dedicar, e aí você vai entendendo a mágica acontecer. E é um caminho para o autoconhecimento. Com certeza. Todas as grandes filosofias, todos os grandes seres foram seres sábios que trouxeram alguma contribuição para a humanidade. Então, todos eles estão à nossa disposição. E o mais interessante é o seguinte: quando você está na Sociedade Teosófica, você começa a estudar sobre budismo, sobre Buda. Aí você vai ver que ser maravilhoso, que ensinamentos maravilhosos, que a gente só tem lá no Oriente, lá na Índia, lá no Sri Lanka, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ir para a Índia, mas é um país riquíssimo em cultura e que a gente aqui do Ocidente às vezes não tem essa informação. Então, a partir do momento que a gente pega essas informações, começa a estudar, começa a se debruçar, a gente vai perceber que a sabedoria, que o autoconhecimento, que a compaixão vai se abrindo, vai se revelando na nossa vida, nas nossas relações. Viver é a arte de se relacionar. Então, quanto mais a gente sabe se relacionar de forma positiva, de forma fraterna, mais seremos felizes e mais faremos com que as pessoas que estão ao nosso redor sejam felizes também, né? E a comunidade que a gente está vinculado. Por exemplo, o exemplo aqui da União Planetária, né? Um teósofo de muitos anos abrangeu o seu coração e criou uma televisão, um canal em que as pessoas podem conversar sobre coisas que enaltecem, que crescem o nosso desenvolvimento, a nossa alma. É uma forma de servir a humanidade. Exatamente. Agora, como não seguir esses ensinamentos de seres tão iluminados realmente? Porque de uma época tão antiga até hoje ter uma pegada tão grande nesse mundo é porque é muita sabedoria mesmo. Com certeza. E a Helena Petrovna Blavatsky, ela trouxe todo esse manancial de informações. Ela foi um ser de muita garra, de muita energia, de uma forma vamos dizer assim, não é qualquer pessoa. Porque enfrentar o que ela enfrentou, o materialismo da forma que ela enfrentou, mostrando todas essas questões em relação, por exemplo, aos charlatões que aconteciam naquela época. E ela falava, porque a grande diferença, por exemplo, dela, né, porque para alguns outros movimentos espirituais, é que ela tinha todos os poderes latentes. O que são poderes latentes, que o público em geral pode não saber? Viagem astral, clarividência, todos os poderes que nós temos, ela tinha desenvolvidos em alto grau. E ela conseguia entender, pelo seu grau de clarividência e de acese mística, porque você vai crescendo em sabedoria. A intuição, que é um nível de sabedoria... Vai aguçando. E você consegue entender. E aí você consegue colocar, por exemplo, o que difere um pouco ela, por exemplo, do movimento espírita. Porque Allan Kardec, ele não tinha mediunidade. É dito que ele tinha intuição. Sim. Intuição é uma coisa maravilhosa. Mas ela entendia o que estava por trás ali e sabia se aquilo dali era realmente trazido, por exemplo, por uma entidade, um espírito que estava desencarnado ou não. Se era, por exemplo, o animismo. Lá no movimento espírita existe isso, que é uma coisa que é produzida pelo próprio médium.
ou se era um elemental, que muitas vezes o pessoal do movimento espírita não entende direito o elemental e elementares, e ela explica, não, isso aí não é um espírito. O espírito já está longe, ali só está uma casca, ali só está um elemento que está sendo trazido até aquele médium e se comunicando. E é justamente isso que a gente tem aqui nesse livro, porque como é o primeiro volume, para a gente falar um pouco sobre esse livro, né? Esse livro foi publicado, eu até trouxe para o público a versão em inglês, né? E a gente não tinha ainda esses escritos compilados, que são 14 volumes, em que Blavatsky, né, toda a literatura que Blavatsky escreveu, porque ela escreveu muito durante toda a sua vida em jornais, em periódicos, ela vai explicando várias situações do cotidiano, religiões, filosofias e sobre a mediunidade, e ela foi justamente levada ao movimento teosófico, a Nova York, justamente para poder refletir sobre isso. Só que eu acho que talvez eu esteja me entrando um pouco sobre suas perguntas. Mas esse livro é justamente o primeiro volume de 14, falando sobre esse primeiro momento em que ela foi levada até Nova York para poder estudar e refletir sobre esses fenômenos que estavam ocorrendo naquela época, 1875, 76, 77. E foi antes da fundação? Foi antes da fundação da Sociedade Teosófica. Então, ela foi levada para lá, foi solicitada que ela fosse para lá. A gente vai falar um pouco sobre essa solicitação, justamente para isso, para poder investigar e falar do que ela conseguia perceber com seu conhecimento oculto. E você falou um pouquinho desses escritos, mas são todas as obras de Blavatsky ou só são algumas? Tem algumas principais? Não. Aqui está relacionado todos os escritos que ela fez, fora os livros. Os livros a gente tem Isis Sem Véu, que ela escreveu em Nova York, tem A Chave para a Teosofia, tem todos os livros que ela escreveu e a sua obra máxima, né, A Doutrina Secreta, está fora. É tudo que ela escreveu em jornais, periódicos, que a gente foi reunido durante toda a vida dela, né, esse material. Até então não tinha nada disso publicado? Não, na língua portuguesa não. Então, assim, é uma alegria podermos aqui compartilhar com todos e falar um pouco daqui a pouco sobre esse livro. Mas a gente vai entrar em cada um desses assuntos maravilhosos, mas eu vou te pedir licença um pouquinho, porque a gente vai entrar num breve intervalo aqui no nosso Papo Suprem e a gente volta já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Igor Mendonça Câmara. Estamos falando dos escritos compilados de Blavatsky, essa obra fantástica da editora Teosófica. Igor, mais uma vez, muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com todos, né, essa importante obra. E é só o primeiro volume de 14. Vejam que não é pouca... São quantas páginas? Essa daqui tem quase 900 páginas. Nossa. De pura sabedoria. De pura sabedoria. É interessante isso, porque durante a vida dela, ela não parou. Eu tive a oportunidade de ir na Inglaterra, na biblioteca, para poder ver as cartas dos mestres de sabedoria. E sem querer, eu pedi a caixa errada. E me trouxeram 2 ou 3 caixas só de cartas e mais cartas dela para estudantes de espiritualidade do mundo todo. Porque ela respondia, fora isso aqui, que são jornais e tudo, as pessoas faziam perguntas, queriam saber sobre determinado aspecto de meditação, sobre mediunidade, sobre poderes ocultos, e ela respondia, ela se comunicou com o mundo todo. E é interessante que quando chegaram aquelas cartas que eu pensei que eram as cartas dos mestres, que não eram, que a gente pode até falar sobre os mestres rapidamente aqui também, eu fiquei maravilhado. Nossa, como ela trabalhou. Como ela não parou um minuto. As pessoas faziam perguntas e ali aquelas cartas é justamente pura sabedoria, porque ela era uma pessoa sábia, era uma pessoa profunda, era uma pessoa que tinha um conhecimento que realmente era diferenciado na nossa humanidade. É verdade. Então, assim, a gente falando sobre
esse volume e os demais, a gente está publicando esse. A gente já tinha publicado o volume 8, porque a gente fez uma parceria com Portugal, que existe também uma sociedade teosófica lá em Portugal, e a gente, para dividir o trabalho, que o trabalho é muito grande, vamos fazer o seguinte, vocês fazem da época que ela foi para Inglaterra, que é o volume 8, até o 14, e a gente vai do 1º ao 7. Então a gente publicou o volume 8, que é muito interessante também. A gente tem até os livros para poder, para quem tiver interesse no nosso site. E aí a gente está publicando o 1º. A gente já está com o volume 9 pronto, já diagramando. Só que aí depois a gente teve uma situação que Portugal, o principal diretor de lá, desencarnou. E aí a gente conversando com o pessoal que pegou, né, a responsabilidade, disse, vamos fazer o seguinte, vamos seguir na sequência, o 1º, o 2º, vamos publicar o 9 que já está todo revisado, porque é um trabalho hercúleo. A tradutora demorou mais de 20 e poucos anos para poder fazer essa tradução da vida dela. E aí, além da tradução, ela está fazendo uma revisão e tem um revisor para que a informação seja, a editora fidedigna. Então, assim, a gente está agora no volume 1, vai ser publicado depois o 9, na sequência, mas depois a gente vai seguir o 2, o 3, o 4, vai seguindo. O 8 a gente vai republicar, porque a gente colocou essa capa, né? Porque essa capa aqui conforme a original, tinha essa capa que a gente não colocou no 8, então a gente vai colocar, e seguindo toda essa literatura. Eu volto a insistir. O legal desse material é porque, como Blavatsky, ela estava falando ao público, as pessoas compravam jornais antigamente, né? Não existia internet. É bom que as pessoas entendam isso. A gente não existe. Ela viajava em carro de burro, né? Era trem, era navio, né? Não existiam os meios de comunicação. Nossa, e ainda trazendo ensinamentos tão atuais. Tão atuais. Esses ensinamentos é muito interessante. Eu que durante anos, né, estudei a fundo essas questões de mediunidade, poderes latentes, quando você para refletir, aí você fala assim, eureka, né? Não existe uma frase falando assim. É isso aí. É isso que às vezes a gente tinha uma percepção intuitiva, mas não conseguia colocar em palavras, e ela coloca em palavras. Então, assim, eu convido a todos a estudarem, a refletirem. Um livro básico, eu acho que a gente pode recomendar para todas as pessoas, é A Chave para a Teosofia, que é um livro que ela escreveu já no final da vida dela, com perguntas e respostas, em que ela fala de diversos temas, e eu acho que é um livro bem interessante para que as pessoas possam entender o que é a sociedade teosófica, o que é teosofia. É ótimo para quem está começando. Exatamente. A Chave para a Teosofia é um livro maravilhoso e dá realmente uma base para que as pessoas possam entender dos assuntos que a gente fala, né, na sociedade teosófica, na nossa literatura. Igor, você falou um pouquinho de mediunidade. O que a Blavatsky fala de mediunidade para a gente aprender um pouquinho sobre o tema? Então, Blavatsky, ela foi levada pelos mestres de sabedoria, daqui a pouco a gente fala sobre ele, que eu sei que você quer falar sobre isso também, para Nova York, justamente porque naquela época estavam tendo muitos fenômenos mediúnicos, né? O mais conhecido foram as irmãs Fox, né? Mas tiveram vários outros, tanto na Inglaterra quanto na França. Na época que ela foi, o Espiritismo já tinha publicado, né, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, e depois foi também escrito o Livro dos Médiuns, mas muitas dessas informações que foram colocadas ali não estavam tão profundamente explicadas. E ela foi levada a Nova York justamente para poder participar dessas reuniões e poder ajudar na verdade. Blavatsky insiste nisso. O mais importante é que a gente informe a verdade, para que informações equivocadas sejam logo restabelecidas e que a verdade possa prevalecer. Para que a gente saia da ilusão. Para que a gente saia da ilusão. Então, ela se denominava espírita no início, falava sobre o espiritismo, falava que estava ali para ajudar o movimento. Ela ajudou, inclusive, médiuns que eram colocados como charlatões, pessoas que eram, às vezes, contra essa questão de mediunidade, esse fenômeno dizendo que era tudo inventado, que era alguém que estava batendo a porta ou coisa parecida, fazendo coisas. Ela foi e explicou, não, isso aqui não é verdade, isso aqui é produzido, não é por espírito, que é uma das coisas interessantes, isso aqui é produzido por elementares. Ela começa a falar sobre essa questão dos elementais e elementares, que os espíritos de a pura alma nossa, quando desencarna depois de um tempo, vai para planos superiores e não volta
da forma como os espíritas muitas vezes pensam, e ela vai explicar o que é que se comunica ali. Ou seja, todo esse conhecimento ela explica durante esse tempo. E defendendo os médiuns, né? Tinha uma médium muito famosa na época, que eles estavam sendo agredidos, e ela disse, ali é real, o médium é honesto. E aquilo que aconteceu, eu vi e presenciei e posso testemunhar como outras pessoas que também estavam no local. E ela faz ou seja, todo esse conhecimento é bem interessante para quem gosta de espiritualidade, para quem quer entender isso e que está com a mente aberta. Porque assim, você não precisa ser espírita, católico, evangélico, não quero saber. Não, conhecimento leva à sabedoria. Até para quê? Se você for passar por alguma situação em que aquele conhecimento precise que você tenha um discernimento, você só vai ter o discernimento se você estudar. Eu vejo às vezes algumas pessoas com pré-conceito e não querer estudar algum determinado tipo de assunto interessante sobre espiritualidade, e eu acho completamente equivocado na minha ótica de entender, porque conhecimento é sabedoria, leva a sabedoria. Então, quando uma pessoa chega para fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, você, mas de acordo com meus estudos, de acordo com o meu conhecimento, isso não é dessa forma assim. Você já parou para analisar, refletir sobre isso, sobre esse outro prisma? Agora, se você não estuda, o que é que vai acontecer? A pessoa às vezes vai falar uma coisa para você e você ou vai acreditar ou simplesmente vai rejeitar sem ter uma percepção correta, né, do que aconteceu. Então, Blavatsky fala sobre isso. E fazer esse link entre o que a gente estuda e essa conexão com a nossa alma, essa nossa intuição, para ver se estão alinhados mesmo. Exatamente. A intuição vai se aguçando. É interessante. Quando você deixa de... Porque o ser humano, de uma forma geral, fica muito vinculado à matéria. Sim. Aos desejos, aos vícios também, infelizmente, ao trabalho, a ganhar dinheiro. Mas a vida é muito mais abrangente do que isso. E, a partir do momento que você começa a estudar esses assuntos, começa a abrir a sua mente, você começa a entender que nós estamos aqui de passagem. E é uma passagem muito rápida. E se a gente começa a evoluir nesse conhecimento, e a teosofia nos favorece isso, o conhecimento teosófico nos favorece isso, a gente vai começar a entender a vida com outros olhares. E acelera o processo evolutivo. Acelera demais. Eu tenho exemplos de irmãos lá do nosso GET, né? O nosso GET chama-se Grupo de Estudo Teosófico. Você tem lojas quando tem mais de sete membros que estudam assuntos e você pode escolher os vários assuntos. As pessoas às vezes têm dúvida como é a sociedade teosófica, como é a dinâmica de estudos. Sim. Somos livres pensadores. Pegamos livros dos mais diversos possíveis e vamos estudando, se debruçando sobre eles. E aí lá a gente tem um GET que são... o GET até ter 7 membros. E a gente lá, eu tenho exemplos de irmãos, esse Igor, eu tenho muito que agradecer à Sociedade Teosófica e aos livros da editora Teosófica. Eu era uma pessoa extremamente materialista, só pensava em ganhar dinheiro, só pensava em meus desejos, minhas coisas, meu trabalho. E agora eu enxergo a vida completamente diferente. Ele foi fazer psicologia, empresário, uma pessoa com mais de 300 funcionários, com indústria e tudo mais. Foi fazer psicologia e aguçou essa necessidade do autoconhecimento, da sabedoria dentro dele. E isso está disponível para todos nós. Todos nós podemos pegar esses livros e crescer em sabedoria. E esse livro traz muita novidade para a gente? Traz. Vou falar agora sobre os mestres de sabedoria. Porque o tempo urge, daqui a pouco a gente acaba. Blavatsky trouxe, porque às vezes existe um conhecimento, né, que trouxe dos espíritas, né, de guias espirituais. Blavatsky não foi muito nessa linha, muito pelo contrário. Ela falou que existem seres... Porque da mesma forma, sabe, Luana, que existem pessoas grosseiras, que a gente percebe são pessoas grosseiras, vinculadas a vícios, existem pessoas, seres sábios, sutis. Isso é lógico, ninguém pode dizer que não. Só que quanto mais, da mesma forma que existem pessoas mais grosseiras, existem pessoas mais evoluídas, mais elevadas. E existe uma fraternidade desses seres que estão a auxiliar a humanidade. Eles chamam-se mestres de sabedoria, Mahatmas, e Blavatsky teve contato nas andanças dele em algumas dessas lojas, em alguns desses seres, e eles são os responsáveis, os verdadeiros responsáveis pela criação da Sociedade Teosófica. Eles é que trouxeram a bandeira assim, não, a humanidade já está na época, já está no momento deles começarem a entender que a vida é muito mais do que só a parte terrena, a parte do trabalho,
família, como a gente já falou, existe muito mais. Então, esses mestres de sabedoria, a gente também tem livros em que eles, durante um curto período, ele escreveu respondendo algumas perguntas. As cartas dos mestres de sabedoria temos também na nossa editora, em que pessoas sábias escreveram através de Blavatsky. Não era psicofonia, pessoal, era uma escrita direta, era precipitação o nome, e que isso, inclusive, quem estuda essa questão do Allan Kardec, né, ele não tem essa parte escrita lá. É outra forma de comunicação em que eles se comunicavam com todos nós. Então, temos muita coisa para falar, só que o tempo urge. Poxa, Igor, muito obrigada. Agora, uma mensagem inspiradora sobre Blavatsky, um ensinamento dela para inspirar quem está ali do outro lado da telinha, para aquecer os nossos corações. Eu acho que a mensagem, que Blavatsky veio nos trazer é justamente a importância da autorrealização, através do autoconhecimento. E esse conhecimento sobre meditação, esse conhecimento sobre amor, sobre compaixão, a gente encontra na literatura teosófica. Então, quando você começa a entender que no ato de você se recolher, você vai se recolher para o mundo exterior, mas você vai se abrir para a sua alma, para o seu ser. Eu acho que é uma das mensagens mais importantes que Blavatsky veio trazer para todos nós. Porque a partir desse instante, a gente entende que a vida é muito mais legal, eu costumo dizer. A vida é muito mais alegre, séria, porque a gente tem responsabilidade como seres, né? Sobre a vida, sobre as nossas relações, mas se torna também leve e um contínuo crescimento de sabedoria. Mais prazerosa de ser vivida quando você está alinhado com os ensinamentos espiritualistas. Com certeza, porque a vida, muitas vezes, a gente percebe as pessoas mais densas, né? Chega a pessoa encolhida, dura, e aí você vai se tornando mais leve, mais descontraída, vai entendendo melhor tudo ao nosso redor. Igor, a gente consegue achar o livro na Editora Teosófica, no site. Você pode entrar no site editorateosófica.com.br, você pode ver, e também lá onde a gente tem a sede da Sociedade Teosófica aqui em Brasília. Convido as pessoas de Brasília, mas não só de Brasília, se você está em qualquer parte do Brasil, procura ver no nosso site da sociedadeteosófica.org.br se existe um GET, uma loja na sua cidade, porque são livres pensadores. E se você está numa cidade do interior, você pode entrar no YouTube, no canal da Sociedade Teosófica, porque nós temos grupos de estudos online. Foi uma modalidade depois da pandemia, ou seja, a pandemia trouxeram vários ensinamentos, né, para todos nós. É justamente isso, você pode entrar num grupo de estudo online sobre um determinado livro, de quase 200 livros que nós temos à disposição. Então, não há desculpa para que a gente não possa crescer em sabedoria. Igor, muito obrigada por tudo que você nos trouxe, por essa obra maravilhosa que eu tenho certeza que todo mundo aí da telinha vai se interessar. Eu já estou interessado e eu vou comprar o meu também. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que o público em geral, que a gente está aqui justamente divulgando esse conhecimento, também se encante. Porque não tem coisa mais alegre para todos nós da editora, porque é uma instituição sem fins lucrativos. Sim. A ideia é que os recursos que a gente consegue com os livros, a gente republica e vai atrás de outros livros de espiritualidade profunda. Não tem coisa melhor do que a gente tem também a nossa revista Sofia, que a gente às vezes vê depoimento de pessoas, tal livro mudou a minha vida. Isso pra gente não tem preço. É de fato um belo serviço à humanidade. Muito obrigada, Obrigado. Igor. Infelizmente, estamos finalizando o nosso Papo Suprem. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.